2025 foi o ano que eu viajei pela Europa pela primeira vez. Eu estive 2 meses na Alemanha e obviamente que eu fui nos museus das minhas marcas favoritas. Eu fiz um vídeo especial de 1 hora no museu da BMW, mas tinha um carro específico daquele vídeo que merecia um episódio especial só pra ele, que é o BMW Nazca. Esse é o tal carro projetado para ser o sucessor do lendário BMW M1. E esse é mais um super carro para o cemitério do Autotelling. E para esse vídeo eu mando um salve pro Eduardo, rapaz que pediu esse vídeo há mais de 2 anos, e um salve também pro Matias, o CRXW lá do Instagram, que foi quem fez essa animação monstra dessa vinheta. Saca só. Em 1990, os executivos da BMW deram um sinal verde para a criação do sucessor do BMW M1. A ideia inicial era um supercarro com motor V12 central traseiro, elevando a BMW para o patamar dos carros exóticos. Ainda usam esse termo, carros exóticos? Eu gosto bastante desse termo, eu vou usar. Tuners, muscles, exotics. O motor foi a parte mais fácil de se decidir. Optaram pelo mesmo motor do maravilhoso BMW 850. Todo carro exótico precisa de um visual chamativo o suficiente para virar pôster. E por esse motivo os alemães contrataram a lendária Italdesign para desenvolver a carroceria. Giorgetto Giugiaro, provavelmente meu designer favorito e certamente um dos melhores de todos os tempos, que também foi fundador da Italdesign, transferiu a tarefa de chefiar o projeto para as mãos de seu filho, que na época era um jovem de 25 anos, o Fabrizio Giugiaro. Fabrizio? Fabrício. 15 executivos da BMW se encontravam quinzenalmente com Fabrício para validar o andamento do projeto. Acredito que Giorgetto fez isso para forçar seu filho a criar casca e se tornar um sucessor no comando. Até porque convencer alemães não é uma tarefa nada fácil. Até que em 1991 foi apresentado o primeiro concept funcional, o BMW Nazca M12. Seu nome Nazca era uma homenagem às enigmáticas linhas do deserto de Nazca, no Peru. Já o nome M12 era referência à divisão M da BMW, a divisão de esportivos, e 12 pela quantidade de cilindros no motor. O design bebe muito daquela ideia de futurismo dos anos 80, que hoje é até um pouquinho datado, mas que na época causou um impacto enorme como um carro à frente do tempo no Salão de Genebra de 91. E aqui a gente vai ver algumas coisas que realmente mostram que ele era um pouco à frente do tempo. A carroceria, por exemplo, ela tinha um design bem sóbria, com poucos vincos e cantos ondulados. É um tipo de minimalismo que a gente viu muito depois nos supercarros dos anos 2000, só que esse carro é de 91. Os faróis eram típicos também de supercarros daquele momento, daquele período logo após os faróis camuteáveis. Ele tem muito essa característica. E à frente teve a adição obrigatória do duplo rim, né, característica clássica de BMW, somado a esse front lip bem grosso, até meio esquisitinho. As rodas também eram minimalistas, mas casavam perfeitamente com o tipo de carroceria que esse carro tinha. Na traseira, uma bem pequena semelhança com o Jaguar XJ220, na minha opinião, só que aqui um pouco mais bem trabalhada. O XJ da Jaguar tinha um aspecto meio inacabado, na minha cabeça, se ele fosse terminado seria uma coisa próxima disso aqui. A única coisa que eu julgaria como feia no Nazca M12 seriam as ponteiras de escapes quadradas e saltadas para fora do carro, acho que não casou muito bem. Exceto isso, eu diria que é um design que envelheceu muito bem, continua muito bonito até hoje, especialmente pessoalmente. Acredito que o Fabrício fez um bom trabalho, sim. Ou melhor, né? Talvez não tenha sido somente o Fabrício que tomou as decisões por aqui, né? Existe uma semelhança muito forte do Nazca M12 com outro trabalho da Italdesign do ano anterior. O Bugatti ID90 Italdesign foi um mock-up descartado durante a criação do EB110. E a semelhança desse carinha é absurda com o Nazca, especialmente a lateral e esse teto parecendo aqueles canopy de caças. Existe uma alta probabilidade de que a Italdesign, para cortar custos, reciclou o projeto do ID90 aqui no Nazca. Mas sendo reciclado ou não, o Nazca M12 é sim um carro muito bonito. Para mim, a parte mais louca desse carro são realmente as portas. Elas abrem na parte de carroceria convencionais, porém o vidro ele se levanta como se fosse uma pequena asa de gaivota. Acho que a Italdesign não tinha dinheiro para fazer uma porta asa de gaivota por completo, então dividiram assim. O Wedge Design do M12 roubou a cena em Genebra visualmente e também pela sua engenharia. Ele já tinha na época a revolucionária fibra de carbono em várias peças, na estrutura, parte da carroceria também.
E como resultado disso, obviamente, foi um peso baixo. Mais ou menos metade da sua tia ali, ele pesa uns 1.100 quilos de peso seco. Saudade de pedras de tia, é? E graças ao formato desse teto de vidro maluco, que inclusive dava uma visão 360 da cabine, o M12 também tinha um coeficiente de arrasto baixíssimo, de apenas 0,25, o que geralmente significa um bom uso da aerodinâmica a favor do carro. E ou também mais um sinal de que ele era um carro à frente do tempo. E logo atrás dos bancos do motorista ficava montado longitudinalmente o motor M70B50. Era o V12 de 5 litros de deslocamento, naturalmente aspirado, do jeito que a gente gosta, entregando 295 cavalos e 45 kg de torque nos 6.000 RPM. Era o mesmo motor do BMW 750 e do 850i. Notem esse i, que depois tem um detalhezinho sobre isso. A potência não era um número gigante, não é um número que espante ninguém, principalmente hoje em dia, mas era mais do que suficiente em relação ao baixo peso. Nem sempre o número de potência diz tudo, o baixo peso também contribui muito para o carro ser rápido. E era declarado que o M12 seria capaz de atingir 300 km por hora, e também com 0 a 100 na casa dos 4 segundos. Hoje é impensável imaginar um carro de 300 cavalos que passe de 300 por hora, porque todo carro hoje em dia tá uma baleia. Ironicamente, né, BMW? O carro também contava com sistemas de freios ABS da Bosch, controle de tração e suspensão com braços do tipo duplo A com amortecedores ajustáveis eletronicamente. Mais uma coisa à frente do tempo. Na transmissão, não optaram por automatizado nem nada muito sem graça. Era um câmbio manual de 5 marchas, desenvolvido pela Getrag, inclusive, grande marca de câmbio. E ele também já contava com um diferencial autoblocante. Tudo no M12 era perfeito para a BMW entrar no mundo de Lamborghini e Ferrari, mesmo que fosse em versões mais de entrada. O M12 daria sequência ao legado do M1 e colocaria definitivamente a BMW no mapa dos supercarros, com o reconhecimento de ter feito algo à frente do tempo, com um design revolucionário para a época. Mas aí, obviamente, aqueles 15 executivos lá foram racionais demais e nunca deram um sinal verde para o projeto. Ele nunca entrou em produção em série, em larga escala. A razão é a mesma de sempre, o carro tinha tecnologia demais, seria caro demais e foi cancelado para evitar o risco de prejuízo. Decisões chatas que quem toma é o jurídico e não a parte criativa da empresa. No ano seguinte, 1992, a parceria com a Ital Design e BMW continuou, mesmo com o primeiro revés, e eles desenvolveram a versão atualizada e melhorada, o Nazca C2, esse que eu acho que é até mais conhecido do que o M12. O C2 era uma versão mais refinada do M12. Ele continuava com a dianteira numa peça inteira para poupar peso, só que agora estava ainda mais leve e com esse novo design, né? Eles modificaram o farol para ficar mais alinhado com modelos como justamente o Série 7 e o Série 8 da época, para encaixar mais na linguagem visual, e reduziram aquele front lip saltado também. É uma questão de gosto, eu vou deixar para vocês nos comentários aí dizerem qual que vocês gostam mais, o C2 ou o M12. Eu fico bem dividido, eu acho que o C2 não encaixou tão bem, só que o M12 também tem aquele front lip, então eu fico dividido. Eu gosto dos dois, mas eu não sei qual que eu escolheria. Deixo aí essa tarefa para vocês nos comentários. A tração aqui no C2 continuava traseira, igual no M12, porém o carro ficou um pouco mais largo. Se você notar a traseira, o paralama ele tem um leve saltadinho para poder comportar a bitola que foi aumentada, que deixou o carro mais plantado no chão, né, com a postura mais musculosa. Não mexeram na altura, deixaram mais largo, isso deixa o carro mais imponente, por mais que seja uma coisa bem sutil. E agora também tinha um aerofólio entre a lanterna, num design que se você forçar um pouco a mente, você consegue ver aqui um pouquinho das linhas do NSX. Mas ainda assim, esse aerofólio deu um charme a mais. Não há dados se houve um aumento drástico de carga aerodinâmica por conta desse aerofólio, mas o que teve também um aumento, que isso sim impactou bastante na performance, é a questão do motor. O motor continuava parcialmente exposto ali, né, com uma tampa de vidro, e agora o V12 5.0 teve uma preparação da Alpina. A Alpina, para quem não conhece, é uma marca que modifica carros da BMW. Hoje em dia, a Alpina faz parte do grupo BMW também, então na época foi essa combinação de BMW, Ital Design e Alpina, criando o C2, que é uma combinação bem legal. Com o toquezinho de preparação da Alpina, o motor V12 5.0 chegou aos 350 cavalos. O C12 era então 100 kg mais leve, com 50 cavalos a mais. Não tem como reclamar, né? Claramente o carro ficou melhor. Melhor, quando eu digo melhor, mais rápido.
O C2 foi mostrado pela primeira vez no Salão de Tóquio, e além das modificações em design de carroceria e também das modificações de motor, o carro também contava com um sistema de ar-condicionado e computador de bordo vindos de um BMW Série 3 E36. Ou seja, isso é um indicativo de que o carro estava muito próximo da versão de produção. Mas, de novo, foi negada. Nunca entrou em produção, infelizmente. Não bastando, houve ainda naquele mesmo ano uma terceira evolução do projeto, o BMW Nazca C2 Spider. A versão era 50 kg mais pesada que o C2 por conta de reforços pela ausência do teto, mas colocaram um câmbio de 6 marchas e o principal, que além de ter ficado lindo conversível, é que eles trocaram um motor V12 para uma versão chamada S70B56 de 5.3 litros. Esse sim era o mesmo V12 do 850 CSI, que é a versão mais famosa desse modelo. E também esse aqui, esse S70, é o mesmo V12 que serviu de base para a criação do motor V12 do McLaren F1, conforme eu já contei a história aqui no canal também, no episódio mais antigo, que eu acho muito bom até hoje também. Recomendo que assistam lá depois. Então, com esse upgrade de motor, o C2 Spider agora tinha 380 cavalos e 55 kg de torque, girando também um pouquinho mais, né, os 6.400 RPM. Era prometido que com essas modificações, o C2 Spider conseguisse chegar a 350 km por hora, mas também nunca foi comprovado esse número. Eu também não duvidaria. Com uma carroceria tão aerodinâmica, tão baixa assim, com um peso tão baixo, né? E com essa potência, eu não duvidaria. Mesmo com essas 3 evoluções, ainda assim a BMW nunca produziu em série nenhum dos modelos Nazca. Além dos 3 protótipos, né, que foram feitos para os salões de automóveis, que eram funcionais também inclusive, houveram apenas outros 2 Nazca fabricados. Esses 2 foram do modelo M12, um preto e um azul. E esses 2 modelos foram parar na famigerada coleção de carros do Sultão de Brunei. Eu acho que eu nunca citei ele aqui no canal, embora vocês peçam muito que eu faça um vídeo sobre a coleção desse cara. Quem sabe eu faça em breve. E dos 2 do Sultão de Brunei, eu acho que o azul foi o mais bonito. O Nazca azul ficou sensacional. Para mim, esse Nazca azul é um dos BMWs mais bonitos de todos os tempos. Já os Nazca C2 e C2 Spider, não consegui encontrar dados oficiais do paradeiro desses carros, devem estar em algum acervo maluco na Bavária, e o único Nazca que a BMW faz questão de mostrar é o modelo M12 que estava lá no Museu da BMW, que foi um dos carros mais especiais que eu já tive a chance de ver de perto. Várias das cenas que vocês viram nesse vídeo foram cenas que eu gravei do M12 lá no museu. Esse vídeo do Museu da BMW não é muito fácil de se assistir, porque eu sei que ninguém tem 1 hora sobrando de tempo hoje em dia a mais, mas mesmo que você assista em partes, eu recomendo que você veja, tem muita coisa especial nesse vídeo, foi um vídeo que eu fiquei muito feliz de ter gravado. E se você gostou desse episódio aqui sobre o Nazca M12, peço que você se inscreva aqui no canal, caso tenha condições, vire membro, para acessar nossos grupos privados, os conteúdos exclusivos, já sabem de tudo, é isso aí, fico por aqui, um abraço a todos, na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo, valeu! This is the proper start.